lá em Filipenses 1, versículo 19 em diante. Vou abrir aqui. Filipenses 1, 19. Deixa só a Bíblia resolver ir. Diz assim, ó: porque sei que disso me resultará salvação, pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se vivo na carne, isso é fruto do meu trabalho. Não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne mais necessário a vós, e tendo essa confiança, sei de que permanecerei e continuarei com todos vós para proveito de vossa alegria da fé. Amém? Então aqui a gente vai pegar esse versículo, mas antes de a gente entrar no nosso texto, é bom a gente dar uma lembradinha do que de que Paulo falou nos textos, nos versículos anteriores. Então, nos versículos anteriores, Paulo vai falar do que a prisão dele era usada por Deus tanto para levar o evangelho às pessoas que estavam prendendo ele, que eram os guardas pretorianos, e também os cristãos que estavam lá em Roma, os cristãos romanos, que a prisão, quando eles ficaram sabendo que Paulo estava preso pelo evangelho, eles ficaram... aquilo encorajou eles a pregar mais o evangelho. Ele vai falar também que alguns mestres que, por inveja, porque tiveram inveja do tamanho do ministério de Paulo, resolveram também se desdobrar para pregar o evangelho, para querer crescer também, e que isso tudo cooperava para o crescimento do evangelho, porque estavam falando de Cristo. Agora no 19, a gente vai ver que Paulo, ele parece que vai abrir o coração dele para a igreja de Filipenses. Parece que nesse momento ele vai falar assim, parece que eles estavam passando por tantas coisas, e aquilo chegou para Paulo, e agora ele queria acalmar eles, e queria, como se ele estivesse querendo assim, eu quero abrir meu coração para vocês entenderem o que eu estou vivendo. E aí ele diz assim, ó, vamos lá, pegar lá o nosso versículo. No 19... Eita, mas o meu negócio é lá em Efésios, né? Vou pegar no tablet porque já está grifado, é mais fácil. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então aqui a gente vai ver que Paulo, ele estava confiante, muito confiante na libertação dele. Ele estava, assim, parecia que ele já estava até livre, bem dizer livre, porque ele diz que ele tinha certeza de que seria livre por causa do que havia acontecido com ele. O que ele está citando aqui é os versículos anteriores que eu falei, porque o evangelho tinha sido anunciado aos guardas e à igreja de Roma. Ele entende que tudo aquilo que estava acontecendo era para que o evangelho fosse anunciado, e que ele tinha certeza que ele seria livre porque aquilo tinha cooperado para o evangelho. E isso me chama muita atenção, porque às vezes eu estava até pensando nisso e conversei hoje com alguns amigos meus, que às vezes a gente fica com tanto, quando acontece alguma coisa com a gente fica assim desesperado, né? E Paulo aqui, ele começa a entender o que era o evangelho, que às vezes vão acontecer coisas que para nós pareçam que é muito difícil. Você imagina, Paulo estava preso, ele poderia ser
A qualquer momento ali saia a ordem de decapitar Paulo, mas mesmo assim ele estava confiante. Ele confiava no que a última resposta era de Deus. Que Deus tinha o controle de todas as coisas. E que se aquilo acontecesse, se ele morresse, seria uma vontade de Deus. E ele já teria cumprido o propósito dele. Mas aqui no 19 parece que ele está bem confiante, muito confiante. E ele vai citar aqui uma coisa que eu queria pegar, são 2 pontos. Tem 2 pontos aqui que Paulo nos cita, que me chama muita atenção e eu queria compartilhar com vocês. Ele fala assim, ó: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então aqui ele vai falar que ele tem essa confiança porque aqueles cristãos de Efésios estavam orando por ele, orando para que ele fosse livre. E ele vai falar aqui também que graças também ao auxílio do Espírito Santo, ao Espírito de Jesus, né, que ele fala aqui. E isso é interessante porque quando Jesus vai falar lá em Marcos, está lá em Marcos, deixa eu pegar aqui, em Marcos, cadê você, Marcos? Foge não. Ele fugiu. Em Marcos 13, no versículo 11, Jesus vai falar que eles iriam sofrer perseguições. E aí parece que Paulo, ele nos dá a impressão que Paulo já tinha feito a sua defesa perante ao júri. E aqui parece que ele estava tão confiante que ele tinha respondido as perguntas certas e ele tinha feito tudo certinho, que parecia que a resposta daquele inquérito seria favorável a ele. E eu queria que a gente fosse lá em Marcos, só para a gente pegar aqui o que Jesus fala. Marcos 13, lá no versículo 11, diz assim, ó: mas quando eles vos conduzirem a vos interrogatórios, penseis e antemão sobre o que haveis de falar, nem premeditais, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Então Paulo aqui ele estava confiante que o Espírito Santo tinha ajudado ele na defesa dele e conduzido ele às respostas certas. Porque Paulo estava sendo acusado ali de adorar um outro Deus a não ser o imperador. E adorar a um outro Deus e não adorar o imperador como um Deus. E parece aqui que Paulo tinha a certeza que o Espírito Santo tinha conduzido ele a dar a resposta certa, de que César que ele não poderia adorar César como um Deus, mas ele respeitava as ordens de César, ele entendia as ordens de César. E isso aqui nos mostra também que como nós, como cristãos, precisamos entender e ficar tranquilo na condução do Espírito Santo na nossa vida. Algo que me chama a atenção também é que Paulo, ele, lá nos versículos 20 e o 21, que a gente vai lá, bora lá para a gente ir pegando e falando sobre isso. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação e sempre, toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo aqui ele está muito confiante. E é interessante que essa confiança dele de que Deus ia direcionar ele tudo ali, e a confiança de Paulo em Deus é que ele faz algumas citações. No capítulo 2 aqui de Filipenses, capítulo 2 mesmo, se a gente pular um pouquinho para frente aí, ó, lá no verso 24, Paulo vai falar uma coisa muito interessante e que vai nos demonstrar essa confirmação. Confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Então Paulo aqui está falando que ele está confiando no Senhor, que em breve ele vai poder ir a Filipe, que ele seria livre. E também ele vai, ao mesmo tempo que ele escreve a carta de Paulo aos Filipenses, ele escreve uma outra carta para um amigo dele, que o nome dele é Filemão. E a gente vai lá, na carta de Filemão.
Olha como Paulo, ele tinha essa certeza e essa confiança em Deus, que tudo, na soberania de Deus. Filemão 1, é claro que só tem ele, nos versos 22. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Então aqui Paulo, enquanto ele ainda está preso, ele manda que Filemão prepare aposentos para ele, para que em breve ele pudesse estar com eles lá. Porque graças às orações dele, daquelas pessoas, ele seria livre. Então Paulo, ele tinha uma certeza muito grande no que Deus ia fazer. É interessante que Paulo, ele era um homem que ele era apaixonado pelo Evangelho. Paulo, todas as citações de Paulo nos mostram o amor que ele tinha por Cristo, essa paixão dele. E esses versículos que a gente vai ler aqui vai mostrar isso, o quanto ele se entregava ao Evangelho, o quanto Paulo, ele era dedicado e entendia a missão dele, o propósito dele. Então vamos voltar lá para os versículos que a gente está lendo. Então no 22 a gente vai ver que essa confiança de Paulo, ele vai falar que aguarda ansiosamente e espera que em nada seria envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo aqui, mais do que ele vai nos expor nesse versículo 20 aqui, que mais que a vontade dele de sair daquela prisão, o maior anseio dele naquele momento era que o nome de Cristo fosse engrandecido. Era o que ele mais queria. Não importava se ele ia sair de lá, ele tinha certeza que ele ia sair. E aquela certeza estava muito fixa na mente para ele. Era uma certeza que estava assim... Era o que ele tinha, parecia que estava algo certo. Parecia que a resposta já tinha sido dada. Mas mesmo assim, Paulo, ele entende aqui que era Deus que dava a última resposta. Que tudo dependia de Deus. A situação toda estava apontando para a libertação dele. Mas ele sabia e confiava que tudo dependia de Deus. Que se fosse da vontade de Deus, ele iria sair. Mas se não fosse e o momento fosse dele ir embora, ele iria. E ele entendia também, e o que ele mais desejava é que tudo o que acontecesse fosse para a glória de Deus, mesmo que se fosse custar a vida dele. E algo que ele fala, e isso é interessante, porque esse versículo do 21 aqui, ó, é um jargão que a gente usa muito, né? A gente gosta de usar esse jargão. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe, Paulo entendia o que significava isso aqui. Paulo, ele sabia o que era isso daqui, viver para Cristo. Não importa o que fosse acontecer. Às vezes a gente fala isso tão banalmente, né? Como se fosse algo tão assim, só falar que está tudo certo. Mas Paulo, ele entendia e vivia isso daqui de verdade. Era uma realidade na vida de Paulo. É tanto que a gente vai ver nos versículos anteriores que Paulo, ele tem um problema com isso. Mas vamos focar aqui. Então Paulo, ele tinha essa expectativa de ser livre, mas ele confiava na resposta de Deus. Ele esperava tudo em Deus, porque as coisas que estavam acontecendo ali fisicamente cooperavam para a libertação dele. Mas mais do que o natural ali, ele confiava no que Deus ia dizer, na resposta de Deus. Então a gente pegou o 21 aqui. Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. E olha só, agora ele parece aqui no 22 que ele tem um conflito entre viver e morrer. Então vamos lá. Caso continue no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então aqui Paulo parece que tem um conflito. Esses versículos aqui parece que ele está num conflito entre continuar vivo e morrer. Mas não quer dizer que Paulo, ele tinha pensamentos suicidas, tá, gente? É porque Paulo aqui, ele entendia tanto o que era o Evangelho, e ele amava tanto a Cristo, tanto, que ele queria muito estar do lado de Cristo.
Ele ansiava por isso, e aquilo parece que queimava dentro dele, esse anseio de estar com Cristo, de viver perto de Cristo, de estar todos os momentos ao lado de Cristo. Isso parece que arde dentro dele de uma forma tão grande que ele não consegue se controlar, e aquele anseio parece que está gritando dentro dele. E por isso que ele fala que está pressionado, porque o senso de responsabilidade de Paulo com a igreja está pedindo para que ele fique, mas a vontade dele de estar perto de Cristo está gritando, querendo que ele fosse, mas não que ele queria tirar a vida dele, mas que ele entendia ali que se fosse para ele morrer, para ele ali o morrer em Cristo, porque o que ele estava entendendo ali é que havia a possibilidade do imperador pedisse que ele negasse Cristo, e nesse caso ele preferiria não negar e morrer, e ir para os braços de Cristo. E é algo que chama a atenção da gente, né? Porque olha o que Paulo ele ansiava ali. Talvez a gente pense assim num primeiro momento, se me chegarem e me fazer essa proposta, eu vou falar que eu não vou negar, mas vai estar com uma forca no pescoço para ver, vai estar com um machado prestes a cortar sua cabeça para ver se você não vai assim voltar. E Paulo, parece que ele estava tão ansioso com isso e tão preocupado com isso que ele fala, você lembra no versículo 20 lá, que ele vai falar: agora, ansiosamente espero que em nada serei envergonhado. O envergonhado aqui é que ele não queria ser envergonhado diante da igreja, quando o imperador chegasse para ele e falasse assim: Paulo, ou você nega Cristo ou você vai morrer. Ele queria ter a certeza, ele esperava ter a certeza de que ele não iria negar Cristo. Ele estava preocupado com isso. Ele falava assim, é como se ele estivesse falando assim: eu quero ter essa certeza dentro de mim que eu não vou negar, eu não quero ser envergonhado nesse momento. E ele vai falar assim também no 20: espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação, sempre, também agora Cristo será engrandecido. Por quê? Paulo aqui, ele já havia passado por várias coisas, coisas aconteceram com Paulo que o tinha colocado nessa mesma ponto de ou negar Cristo ou viver. E nessas vezes ele não negou Cristo, ele continuou. Mas é que Paulo parece que ele está querendo que aquilo está ardendo tanto nele, sabe? E ele fala assim: eu não quero negar Cristo, eu quero permanecer. Parece que é algo que está chamando a atenção dele naquele momento. E ele mostra essa preocupação dele para a igreja. É como se ele estivesse querendo apaziguar alguma coisa na igreja de Filipenses, ou então até mesmo mostrar para aquela igreja que ele também tem alguns momentos de alguns pensamentos e conduzir ela a um caminho. E vamos lá para o nosso versículo que a gente está lendo, que eu já voltei lá atrás, estou descendo de novo. Contudo, no 22: caso eu continue vivendo, no corpo terei frutos do meu trabalho. Então Paulo aqui ele está olhando para a igreja dele, que se ele continuar vivo, se ele for sair daquela prisão, ele vai continuar pregando o evangelho, e o evangelho vai continuar sendo espalhado e anunciado. E ele também fala assim: já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar em Cristo, o que é muito melhor. E talvez você se pergunte assim: mas como é que Paulo sabe que está em Cristo, que estar com Cristo é tão bom assim? Será que como é que ele sabe que lá com Cristo vai ser tão bom? Paulo, lá deixa eu tentar lembrar, que eu não vou lembrar, assim que eu anotei. Paulo, ele tinha, lá em 2 Coríntios, lembrei, viu? Falei que eu ia lembrar. Em 2 Coríntios, vamos lá, que esse aqui é interessante a gente pegar. Paulo, ele havia tido uma experiência muito top. Muito top. Paulo, ele foi arrebatado, e Paulo, ele nem sabe se ele tinha sido arrebatado fisicamente ou espiritualmente para o terceiro céu, para o paraíso. E ele tinha tido uma experiência que ele até fala lá em 2 Coríntios, a gente vai ler. Deixa eu só pegar aqui o versículo. É 2 Coríntios 2.
2 Coríntios 12, gente. Vamos lá. Ele vai falar que ele viu coisas que não podem ser, que ele não consegue falar, e que ele ouviu palavras inefáveis, palavras que nenhum homem consegue dizer. E isso me chamou a atenção e é muito top. Olha a experiência que Paulo teve. 12:2. Diz assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu e foi no céu. Foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não permite falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estarei falando a verdade. Então aqui Paulo, ele tinha passado por uma experiência de ir até o céu e ver o paraíso. Então parece que ele contemplou tantas coisas maravilhosas lá, e o fato de estar tão perto de Cristo, de poder estar com Cristo, aquilo ardia muito no coração dele. E essa vontade de poder estar lá, ele até fala, né, no versículo 22 que seria muito melhor se ele fosse. Mas aí o senso, e isso é interessante, porque essa vontade de Paulo de subir e estar com Cristo era algo que estava ardendo no coração de Paulo. Era uma coisa que ele queria muito. Sabe, quando você quer uma coisa, Paulo queria muito estar com Cristo. Mas o senso de responsabilidade dele com a igreja, naquele momento, fala mais alto. E isso é interessante para nós. Porque às vezes nós queremos muito uma coisa e nos esquecemos do propósito de Deus para a nossa vida. Esquecemos do que Deus quer fazer em nós. Paulo queria muito estar com Cristo, mas ele sabia da vontade de Deus. Se Deus quisesse, Deus precisava dele para pregar o evangelho, e que se não fosse o momento dele de subir, ele precisaria pregar o evangelho. Paulo entendia, porque Paulo ele era um pastor. Ele entendia o propósito dele como pastor, de cuidar do rebanho de Cristo. E ele entendia que aquilo passava até do que ele mais queria. Paulo, às vezes, ele demonstra esse anseio dele, mas ele demonstra também que acima do anseio dele de subir para Cristo, há a necessidade dele ficar e pregar o evangelho para igrejas, de continuar anunciando, de continuar conduzindo a igreja de Efésios, como as outras igrejas, a seguir em Cristo nesse momento. E isso é muito interessante, porque ele deixa algo que ele queria muito para seguir a responsabilidade dele, para seguir o que Deus chamou ele para fazer. E muitas das vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e esquece de Deus, esquece do que Deus tem para nós, do propósito, para que a gente foi chamado. Paulo ele foi chamado para pregar as nações, para pregar as pessoas fora de Israel, para pregar as outras nações. E ele entendia o propósito dele nisso. Ele entendia que se fosse necessário ele subir, se fosse da vontade de Deus, ele iria. Mas que ele tinha uma necessidade, uma responsabilidade com a igreja também. Que ele não poderia deixar a sua vontade, o seu anseio, passar por cima da vontade de Deus, da responsabilidade dele com a igreja. Então vou voltar lá. Então nós estamos aqui no 23, né? No 24. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então aqui ele está dizendo justamente isso. Era mais necessário para a igreja naquele momento. E ele entende isso, que ele ficasse. Era o que a igreja precisava. Que ele ficasse e que ele continuasse pregando. Paulo ele entende assim, é como se Paulo fala assim, eu quero muito estar com Cristo, muito. É o meu anseio, é o que está ardendo dentro de mim, estar lá com Cristo, e para a eternidade, agora.
Mas mais do que essa minha vontade, eu preciso continuar aqui e anunciar o Evangelho. Eu preciso continuar aqui e fortalecer a fé dessa igreja. Eu preciso continuar aqui e continuar pregando às nações. Sabe, é interessante que Paulo ele entende isso, essa soberania de Deus em todas as coisas. Paulo, quando ele é preso, ele entendia que aquilo tudo que estava acontecendo com ele não era à toa, tinha um propósito. E o propósito era anunciar o Evangelho. Paulo ele entende o propósito de Deus. Que o propósito de Deus está acima das nossas vontades. E isso é assim, fenomenal. E nos ensina muita coisa. Não sei se para vocês isso bate assim e nos mostra uma direção para nós seguirmos. Eu sempre falo, ele já falou, quando ele falou para mim subir, ele falou, pastor Mateus, essa é a minha maior luta com Cristo. Eu falo assim, eu não quero ser pastor, não quero ser pastor. A responsabilidade de ser um pastor, não quero, não tenho maturidade, eu não tenho estrutura para isso. E eu falo com Deus, eu não vou ser, eu não quero ser. Mas sabe, há uns dias atrás Deus falou algo comigo e quando eu comecei a ler, eu falei assim, Deus, isso é confirmação. Porque eu falei com Deus assim, eu parei de querer bater na pedra. Porque eu não estou lutando com Cristo, eu estou lutando com a pedra. Porque enquanto eu estiver tentando fazer algo, tentar fazer o contrário do que Deus me mandou fazer, não vai dar certo. Sabe, quando Deus te pede para fazer alguma coisa, tudo coopera para aquilo. Tudo. Não adianta, você pode ir para a lua. Meu filho, Deus vai te falar, vai fazer você pastor lá na lua. Você vai ser pastor para os OVNIs, mas você vai ser pastor. Ele te chamou para isso. Sabe, não adianta você fugir do propósito. Se Deus chamou para ser uma coisa, você pode ir para Orlando. Você vai ser pastor em Orlando. Ele vai te dar Ele te dá um jeito de você voltar. Nem que ele tenha que te fazer seus documentos perder tudo e ele te mandar de volta. Mas você vai ser pastor. Você vai ficar onde ele te mandou. Não adianta. Sabe, e isso a gente precisa aprender. Que às vezes parece que é ruim. Parece que vai apertar. Parece que vai assim, doer. Mas é preciso a gente buscar entender. Sabe? Esse é o propósito de Deus. Nem sempre o propósito que Deus tem para a sua vida vai parecer bom, vai parecer assim, aquela coisa mil maravilha. Talvez o propósito de Deus não seja que você seja milionário. Que você tenha o carro do ano. Aí você fala assim, Deus, mas eu queria ter o carro do ano. Mas não é o propósito de Deus. Você vai querer lutar com Deus, brigar com Deus por causa disso? Não vai adiantar, querido. Ele é Deus, a soberania dele continua. Você querendo ou não, ele continua sendo Deus. E Paulo, ele entende isso. Ele compreende isso, que não importava o tanto que ele quisesse lutar. Ele entende que a soberania era de Deus. Deus era soberano em tudo. E é interessante que Paulo, em todas as cartas que ele escreve, ele sempre fala disso, da soberania de Deus, de que Deus ele governa a nossa vida e que tudo conduz para o que Deus já orquestrou para nós. Mas mesmo assim, que é o que nos leva à graça, né? Porque a graça é um favor imerecido. E que não importa o que a gente faça, ela vai vir. Só que mesmo a graça ela não anula a nossa responsabilidade. Não é porque nós somos salvos que não vamos mais orar, que não vamos mais ler a Bíblia. Não é por isso, é nossa responsabilidade fazer isso. Não é porque nós somos salvos que não vamos que vamos pecar à torta e à direita. É nossa responsabilidade seguir o que Cristo nos pediu para fazer. E isso que Paulo está falando, é que Deus ele já planejou tudo. Já fez tudo, já desenhou, esquadrinhou a sua vida. Mas não é porque Deus fez isso que ele anula as suas responsabilidades. Não anula a responsabilidade da igreja. Deus já tem um propósito. Vamos supor, o momento que a gente está agora da pandemia. Deus ele já tem tudo feito. Mas não é porque tudo de Deus já está feito, porque ele já fez isso na eternidade, que anula a nossa responsabilidade como igreja, está orando, está buscando. É nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Não é porque Deus já tem tudo pronto que não precisamos anular a nossa responsabilidade. A gente precisa sim fazer o que Deus nos mandou fazer, porque Ele nos mandou. Ore pelas nações, ore pelos governantes. Ele nos pediu para fazer isso. Ele já tem tudo feito, tudo já nos trinques, mas não anula a nossa responsabilidade. E isso é
É o que Paulo diz. E é interessante, em todas as cartas de Paulo ele fala isso. Ele demonstra isso para nós. E isso nos chama a atenção. Como Paulo ele entendia o Evangelho, ele entendia a missão dele, entendia a responsabilidade dele e da igreja como integrante de um mundo. E agora vamos lá no... Nossa, hoje eu estou rápido, gente. Quanto tempo? Mentira. Estou nem acreditando. Não, tô rápido não. Vamos lá então, no 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então Paulo aqui, ele entendeu que mais do que a vontade dele, como eu falei, ele precisava cooperar com essa igreja, de estar caminhando junto, direcionando essa igreja para cada dia mais estar perto de Cristo. E é interessante que Paulo aqui, às vezes, ele parece que ele se acha muito, né? Eu estava olhando e falei, nossa, gente, tem hora que se a gente for olhar assim de lança, assim, não for entender o que Paulo está querendo dizer, parece que Paulo se achava muito bam, como se tudo acontecesse por causa dele, mas não. Ele entendia que Deus tinha usado ele como um instrumento. Ele entendia o papel dele, o que Deus tinha feito e que Deus tinha planejado para fazer através da vida dele. Não é porque ele se achava, mas é o que ele entendia que Cristo queria fazer. E que Cristo queria usar ele como instrumento. E é muito interessante a gente olhar a caminhada de Paulo. Paulo ele perseguia os judeus antes. E tudo foi caminhando para onde ele está hoje. Para o que ele foi se tornando. Se a gente for analisar, no começo, os judeus eles tinham medo deles, por se converterem, tinham medo dele, porque Paulo perseguia muito eles. Mas olha quem Paulo foi se tornando. O que Deus foi trazendo na vida dele. E o que ele foi construindo. E que Cristo construiu através dele. Paulo, ele se tornou um homem exemplar para a igreja. A igreja de Filipos, a gente vai ver, ela se espelhava no que Paulo fazia, no que Paulo falava. Sabe, ela seguia o que Paulo dizia sobre Cristo, porque eles não caminharam com Cristo, mas eles ouviam o que Paulo tinha para dizer, o que Paulo aprendeu, e entendia quem era Paulo e o que Cristo tinha feito na vida de Paulo. Sabe, às vezes parece para você que as pessoas olham para você e não dão nada, olham para a sua caminhada e te falam assim, esse cara não tem como ser ele. Mas sabe, não é sobre o que as pessoas vão dizer, mas é sobre o que Cristo vê em você, o que Cristo já fez na sua vida, o que Cristo está fazendo. Sabe, o propósito é um propósito. Cristo ele chamou cada pessoa para uma coisa, e o que Cristo chamou para você fazer, ele vai capacitar, ele vai transformar. Talvez tem pessoas que falam assim, mas as pessoas vão olhar para mim louvando no púlpito e vai falar o quê? Não é sobre o que as pessoas vão dizer, é o que Cristo te chamou para fazer. É o que Cristo, se Cristo te chamou para fazer, não importa se as pessoas vão falar ou não, é seguir o rascunho que Deus fez. Sabe, eu lembro que uma vez eu estava lendo sobre Paulo, e quando Paulo se converteu, as pessoas queriam apedrejar Paulo. E Paulo teve que fugir por cima do muro num cesto. Porque as pessoas não queriam, elas tinham medo de Paulo, porque Paulo tinha perseguido ela, e elas tinham na memória o que Paulo tinha feito antes. Elas não tinham ainda conhecido o Paulo como que tinha se convertido. Mas elas lembravam lá do Saulo, que perseguia a igreja. E mesmo assim Paulo não desistiu. Ele continuou. E hoje a gente vai ver que a gente vê em Filipenses o que Paulo se tornou. Ele não desistiu do propósito dele. Ele continuou. E isso demonstra o que Paulo começou a entender do Evangelho. O quanto esse Evangelho de Cristo ardia dentro dele.
Sabe? Parece que colocaram uma coisa dentro de Paulo que ardia nele, chamando ele para pregar o evangelho. E isso parece que queimava dentro dele como se fosse um anseio dele, sabe? Como se tudo dependesse disso. É igual eu falei sobre ele, essa vontade, esse desejo dele de estar com Jesus. Parece que isso ardia tanto nele, queimava dele, como se tirasse Jesus de Paulo, não existiria mais, ele morreria. Porque, na verdade, é isso que é o evangelho. Se tirar Jesus da gente, é como se a gente morresse, acabasse. Acabou ali. Porque Jesus é o que nos leva para Deus. Você imagina, Paulo é como se Paulo falasse assim: gente, se eu perder Jesus, se eu negar Jesus aqui e eu ficar ausente de Jesus, acabou para mim. Não tem mais sentido, não tem mais um significado. É algo que arde em mim, é ser a presença de Jesus. Eu quero isso, eu não posso ficar sem isso. E isso que é o evangelho. É viver 100% para Jesus. Não é os 99, não é os 9,999. É tudo. E isso Paulo entendia, que em tudo. Não era no momento que Paulo estava na sinagoga orando. Não era o momento que Paulo estava na casa dele jejuando. Mas era tudo na vida de Paulo que operava para o engrandecimento do nome de Cristo. E é isso que essa carta ela nos mostra. Que não é alguns momentos que Cristo está agindo na sua vida. Não é alguns momentos que o nome de Cristo está sendo engrandecido. Não é quando você está aqui na igreja e levanta a mão e começa a louvar. Em tudo, em todas as coisas, o nome de Cristo tem que ser engrandecido. É quando você abre o seu olho pela manhã e percebe que você consegue respirar. É quando você abre o olho e consegue ver que você enxerga. Até nesses momentos, você está engrandecendo o nome de Deus. É quando o seu chefe te chama no canto e te dá um puxão. E você é conduzido pelo Espírito Santo a ficar tranquilo. Aí, nesses momentos, você está engrandecendo o nome de Cristo também. Em tudo. Em tudo. Em todos os milésimos de segundo, o nome de Cristo está sendo engrandecido. E isso Paulo entende. Que todas as coisas cooperavam para que o nome de Cristo fosse engrandecido. E eu queria pegar algumas coisas. Sabe, Paulo, a gente vai ver aqui essa confiança em Paulo de que ele seria livre, que ele seria liberto. E Paulo, se a gente for mais para frente, vai ver que Paulo foi livre, que ele saiu da prisão, e que bem depois, na segunda vez que ele foi preso, que aí depois ele foi decapitado. Mas Paulo, essa confiança de Paulo, era a certeza que ele tinha de que Cristo iria fazer o que fosse, que Deus ia fazer o certo, e o que fosse necessário para que o nome dele fosse engrandecido, era algo que aconteceu. Sabe, a igreja orou, o Espírito Santo conduziu ele, e Paulo foi liberto. Ele saiu e continuou pregando o evangelho. Ele não desistiu também. Não é porque ele ficou preso lá, que ele depois saiu de lá e desistiu. Falou assim: não vou pregar mais o evangelho não, porque isso aqui não dá certo não, não dá bom não. Mas Paulo, ele persistiu. Ele continuou pregando o evangelho. E depois ele se transformou no mártir, porque ele foi decapitado por não negar a Cristo. Paulo nos demonstra que precisamos prevalecer, estar firme e perseverar no alvo que é Cristo. Eu queria pegar um negócio aqui também que eu não peguei, mas eu queria falar muito, que está lá em Gálatas. Olha o tanto que Paulo entendia do que era viver para Cristo. Gálatas 2. Gálatas 2:20. Olha o que Paulo entendia do que era viver em Cristo, do que era o Paulo em Cristo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, ele dizia que ele estava crucificado com Cristo, que agora ele não vive mais para ele mesmo, ele vive para Cristo. Isso aqui, olha só, se a gente for ligar isso aqui com o versículo que ele fala lá, que
morrer, viver para mim é lucro, mas deixa eu pegar lá para eu não falar besteira. Vamos lá. Só pegar aqui, né, Mateus? Na Bíblia. Vamos lá para Filipenses de novo. Já passei. Filipenses 1:19, 21. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Paulo, ele entendia o que era viver para Cristo. Ele entendia que ele não vivia uma vida mais de pecado, de uma vida mundana mais, mas que ele vivia para Cristo. E que tudo que ele vivia era para Cristo. Era para que o nome de Cristo fosse engrandecido. Ele entendia que ele não vivia mais para ele mesmo, mas que agora ele vivia para Cristo. Que tudo que ele fazia era para Cristo. Era direcionado para Cristo. Que tudo que ele tinha para fazer era para engrandecer o nome de Cristo. Não era para ele mais. Era para viver com Cristo. Algo que me chama a atenção também é que Paulo, ele não tinha medo de morrer. Paulo, ele não tinha esse medo. Ele não tinha medo de falar na morte, de pensar na morte. Porque ele sabia que a morte não era um fim, mas era um começo. Que a morte não era onde acabava tudo, mas pelo contrário, era onde se iniciava uma vida fisicamente com Cristo. É interessante que Paulo aqui, ele nos faz pensar, porque Paulo ele, quando ele vai falar de morrer, ele ele não pensa em tipo assim, vou esperar Jesus voltar e levantar e ressuscitar os mortos. Mas ele já pensa que quando ele morrer, ele já vai estar com Cristo diretamente. É como se ele morresse aqui e já está com Cristo. Sabe? Paulo, ele ansiava muito por Cristo. Ele amava Cristo de uma maneira que parece inexplicável para nós. Essa paixão que Paulo tinha por Cristo, esse anseio de fazer as coisas para Cristo, era algo que ardia em Paulo de uma maneira que parece que para nós é sobrenatural. Sabe? Paulo, ele nos ensina e nos mostra o quanto nós precisamos buscar Cristo. Entender o que é viver para Cristo. Que viver para Cristo não é momentos. É uma vida. Não se trata de pequenas entregas, mas é de uma história. É de uma caminhada. Sabe, Paulo, ele nos leva a entender o quanto a gente vive superficialmente em Cristo. Sabe quando a gente entra num rio, que a gente só vai até onde a gente consegue sentir o fundo? Paulo, ele parece que nos faz falar assim, sai da onde você consegue tocar o fundo. Vai para o mais profundo em Cristo. Mergulha. Se a água está batendo no seu joelho, vai para onde ela bate no seu pescoço. Mergulha em Cristo. Paulo nos mostra que precisamos viver em Cristo sem restrições. Sem... eu vou até quitar, porque se eu for mais, pode ser que eu não consiga voltar. Paulo está falando assim, vai... Até onde você for, e você for olhar para trás e falar assim, não tem como eu voltar mais. É aí que você precisa estar. Você precisa estar num lugar em Cristo, que você olhe para trás e fala assim, eu não volto, não tem como eu voltar mais. Não há essa necessidade. Sabe? Quando a gente é como se você fala assim, vocês vão chegar num precipício, e aí Cristo vai te dar degraus para você ir até o outro lado. Mas quando você chegar do outro lado, não vai ter mais degrau para você voltar. Você vai chegar num ponto, você tem que chegar num ponto em Cristo, que você vai olhar e não vai ter como voltar. Você precisa estar aí, esse é seu lugar. Sabe, esse é nosso lugar. Está tão assim, dentro de Cristo, que não há como sair. Cristo precisa estar dentro da gente, assim, enraizado. De uma forma que se arrancar Cristo, arranca tudo. Desmorona tudo. Sabe, é como se Cristo ele precisa estar dentro, enraizado no nosso coração, que se tirar Cristo do nosso coração, arranca o nosso coração junto. E aí acabou. É aí que a gente precisa estar em Cristo.
dentro dele de uma forma que não há como sair mais, sem restrições. Isso que Paulo nos mostra. Paulo também ele nos mostra que não precisamos ter medo de Cristo, da morte. Cristo, ele não tinha medo da morte. Ele não tinha medo de viver também. Ele entendia que precisava viver. Era necessário. Mas também não era preciso ter medo da morte, porque era o começo. E aí eu quero finalizar, vou finalizar na hora, uma vez na vida. Sabe, a gente precisa entender esse evangelho. O evangelho que nós vivemos. Viver isso que Cristo nos chamou para ser. Cristo chamou para ser alguma coisa. Chamou para ser um representante dele aqui. Sabe, Paulo nos mostra que precisamos viver esse chamado de Cristo com intensidade. Não é um movimento, mas é viver isso realmente. Eu quero que vocês fiquem de pé. Sabe, às vezes a gente... Eu até falei isso esses dias. A gente perde... Quando a gente está no primeiro amor, quando a gente começa a caminhar a jornada com Cristo, a gente quer fazer tudo para Cristo. A gente quer sair na rua e olhar para uma pessoa e falar de Cristo para ela. A gente quer ver uma pessoa no ônibus e falar de Jesus para ela. Mas à medida que a gente vai caminhando, parece que isso se vai. A gente começa a viver assim, superficialmente. A gente precisa entender que viver em Cristo não é viver superficial, é estar no mais profundo com Ele. Vamos orar? Pai, obrigado.